Amém. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa noite, por tua infinda misericórdia, teu amor, porque as escrituras estão abertas para nós, teu falar é muito claro para nós, por meio de teu Espírito. Nessa noite, voltamos todo o nosso ser, nosso coração, nossa mente a ti, para a direção do teu Espírito. Senhor, possa nos falar através dessas palavras do capítulo 17 de Apocalipse, se há revelações da tua palavra, é pelo teu Espírito. E aquilo que está revelado é para nós, mas aquilo que está oculto pertence ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra que é viva. Não queremos meramente informações, mas queremos revelação em nosso coração que possa mover-nos para a vida. A tua palavra é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes. Nessa noite, a tua palavra possa dividir em nosso coração aquilo que não pertence a ti, aquilo que tem a semente da grande Babilônia, da grande meretriz, das abominações da terra. Divide em nosso coração a apostasia que surge. Divide em nosso coração aquela falta de amor hacia ti, Senhor. E pedimos nessa noite, pela tua misericórdia e amor, prossiga com cada um de nós, nos conduzindo a toda a verdade. Queremos mais de ti. Queremos te conhecer. Até o fim, Senhor, revela, nos dá espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de ti. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso, irmãos. Uma alegria. Realmente, esse assunto é muito, muito rico. E eu vou só abordar aqui desde o início, né? Não sei se os irmãos estão conseguindo ver ali. Os irmãos estão vindo, né? Amém. Amém. Tá bom. Então, eu vou A colocar aqui. grande meretriz, como se tornou a prostituta. Isso. Aqui, irmãos, o livro de Apocalipse é cheio de figuras, né, irmãos? Figuras. E vamos falar assim, nem tudo que nós lemos é literal. Uma grande parte do que é apresentado, João, quem escreveu, que é o apóstolo, ele se baseia nos livros do Antigo Testamento. É como uma transcrição de passagens bíblicas do Antigo Testamento. Por isso que quando você lê algumas figuras, como por exemplo, aqui vai descrever no capítulo 17, você já encontra registros em Daniel, em Oséias, em Joel. Então, são coisas que não são somente de João, vamos falar que trazendo especificamente aquilo. Então, graças ao Senhor, porque aqueles profetas que precederam o apóstolo João já tiveram, em parte, certa visão dos acontecimentos futuros. E quando nós lemos Apocalipse, irmãos, o mais importante é nós enxergarmos Cristo. Uma coisa que a gente pode ficar perdido ao abordar Apocalipse, ficar perdido na sombra, nas figuras, né? No dragão, na prostituta, e aí vai, né? Muitas alegorias, muitas palavras que às vezes você fica distraído. Nós precisamos lembrar, a centralidade das Escrituras em Apocalipse é Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, irmãos, por favor. Que nós temos muito para abordar agora, né? Mas vamos ler começando aqui. O que que diz? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. E o versículo 2, vamos dar mais ênfase, o qual atesta, olha irmãos, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo enquanto a tudo que viu. Viu, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, vamos começar então a nossa abordagem, irmãos. A grande meretriz, e é interessante aqui, né? Vamos ver se ele me deixa avançar aqui. A grande prostituta, né? É uma palavra bem pesada, né? Nós estamos compartilhando hoje com a Lília, né? Puxa, por que que essa escritura não usa outra terminologia, né? Porque tem que trazer figura da prostituta, né? E justamente o Senhor vai usar essa linguagem não só no Apocalipse. Nós precisamos lembrar
que quando a gente vai falar se vai querer entender o que é a grande meretriz, a grande prostituta, nós precisamos da Bíblia, né? O próprio livro ele vai dizer. Nós precisamos lembrar quando nós lemos primeiro os dois versículos do capítulo 17, os irmãos podem ir lá, por favor? Capítulo 17, versículo 1 e 2. Diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se haja sentado ou sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, aqui, logicamente, ele está no espírito e ele foi transportado no espírito para entender essa visão. Nós temos duas, no mínimo, personagens aqui. Uma é a besta com 7 cabeças e 10 chifres. E a outra é a grande meretriz, ou a grande prostituta. Para nós entendermos, deveríamos falar dos dois personagens aqui, né? Mas o ênfase hoje vai ser determinar quem é essa grande meretriz. E com a ajuda das escrituras, irmãos, nós precisamos sempre ter essa base. O próprio irmão Ever falou isso, né, outro dia, né? Temos que ficar apenas com o que está escrito. Então, as escrituras é nossa base. Não vamos tirar meras conclusões por sentimentos que eu acho, mas vamos usar essas escrituras para que elas mesmas revelem a nós quem que é. Nós lembramos que aqui no versículo 18, né? Aqui do capítulo 17, o próprio João fica admirado quando o anjo está falando com ele sobre essa grande meretriz. E ele fica admirado. E o anjo fala assim: por que te admiraste sobre isso? Mostrar-te-ei quem é essa mulher. Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade. Essa frase, irmãos. É a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, nós já temos no próprio capítulo 17 a informação por parte do anjo que está falando com João, que diz, que diz? Que essa mulher ou essa prostituta, é uma grande cidade que domina sobre o reino da terra. Agora, olha só que interessante, irmão. Essa mulher que viste uma grande cidade que domina sobre os reis da terra, nós já temos uma passagem bíblica que até nós limos no passado, na reunião anterior, que dá referência a essa frase, grande cidade. Não sei se o seu irmão lembra. Aonde que nós limos essa frase, grande cidade? E está, sabe onde, irmãos? Capítulo 11, versículo 8. Quando os cadáveres das duas testemunhas foram mortos pela besta que sai do abismo, lembra, os irmãos? Versículo 8. E eles estavam assim jogados no chão, né, ou jacendo nos seus corpos mortos na praça, olha aqui, a praça da grande cidade, novamente. Então, o versículo 18 do capítulo 17 já nos lançou uma informação, que essa mulher é a grande cidade. Agora, a grande cidade dá referência a que lugar da terra, ou a que povo da terra. O versículo 8, irmãos, é categórico. Ó, na praça da grande cidade que espiritualmente se chama, como chama? Sodoma e Egito. Não é que é Sodoma e Egito, tá? Não é Egito. Está falando que se chama de Sodoma e Egito. E dá mais outra informação. Onde seu Senhor também foi crucificado. Agora sim. Quem está falando que o Senhor foi crucificado? O Senhor de que povo que foi crucificado? E agora fica claro, Israel. Então, se não lemos só o versículo 8, nós já conseguimos identificar a quem se refere dessa mulher. Então, para ficar mais claro ainda, irmãos, nós precisamos lembrar. Isso aqui vai nos conduzir às escrituras. Não sei se os irmãos estão acompanhando, estão ouvindo, né?
Sim, amém. Amém. Vamos lá então. Ó, Sodoma e Egito. O que tem a ver? Ou por que Israel é chamado de Sodoma e Egito, né? Jerusalém como Sodoma. Corrupção moral e apóstata, ou apostasia, vamos falar, né? A cidade de Jerusalém é comparada com Sodoma por causa dessa extrema corrupção que eles viveram, a injustiça e a rebelião contra Deus. Baseado nisso, irmãos, vamos apresentar os versículos. Olha aqui esse Jeremias 23:14. Você pode ir lá ou anotar, irmãos. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejam coisa horrenda. Dois pontos. O que está vendo? Cometeram adultério, andam em falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam de sua maldade, todos eles se tornam para mim como, olha a expressão, como Sodoma, e seus habitantes como Gomorra. Se você ler o contexto aqui, irmão, sabe para quem que estava falando Jeremias aqui? Para Israel. Então, todos eles se tornaram para mim como Sodoma. Tá vendo? Quem que se tornou para Deus como Sodoma e Gomorra? Israel, irmãos. Isaías 1:10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Novamente, Isaías aqui. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, ô povo de Gomorra. Ô povo de Gomorra. Você vê, irmãos, aqui a lei não era para. Sodoma não tinha lei do Senhor lá, né? Nem Gomorra, muito menos ainda. Mas o profeta está chamando a Israel de Sodoma e Gomorra. Aqui não é Jeremias, agora é Isaías. Olha Ezequiel, irmãos. Ezequiel 16, 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Olha o que ele vai falar aqui, irmãos. A tua irmã. Ó, o profeta Ezequiel está dizendo assim, né? A Sodoma, o pecado de Sodoma, que é tua irmã. Está falando para quem? Para Israel. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca ajudou ao pobre nem ao necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim. Por isso as tirarei dali quando ouvi. Então, aqui nós temos categoricamente, irmãos, trazendo a comparação de novo a Israel por três profetas diferentes em diferentes tempos de atuação. Jeremias por um lado, Isaías por outro, Ezequiel por outro, chamando Israel de Sodoma e Gomorra. Olha que interessante, irmãos. E agora, irmão, Jerusalém como Egito. Olha esses versículos aqui, irmãos. Oséias, capítulo 11, versículo 2. Você vê que em toda a Bíblia nós temos vamos fazer aquelas declarações do Apocalipse, nós podemos recorrer a toda a Bíblia, a todo o Antigo Testamento, falando. Oséias 11:2. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito já amei meu filho. Quanto mais o chamava, tanto mais se afastavam dele. Sacrificavam os baalins e queimavam incenso às imagens e esculturas. Ó, nós precisamos lembrar, né? Egito era uma terra de idolatria. Quando Israel foi tirado com mão poderosa de Deus, lembra disso? E passaram ao outro lado, e o Mar Vermelho matou até o último lado do Egito, do exército do Egito, e eles viram a mão poderosa de Deus libertando a eles. Não entanto, eles trouxeram no coração deuses. Olha esse aqui, aqui, irmãos. Esse aqui é o 23, versículo 3 e 8. Elas se prostituíram no Egito. Você vê, nós falamos outro dia que prostituição, quando fala, não é propriamente dito. Ele está falando que Deus se manifestou como o único Deus para Israel. Mas eles foram atrás de outros deuses. Não passou muito daquele episódio que eles dançavam de alegria e glorificavam a Deus, que logo já eles fizeram becerro para adorar quando Moisés subiu ao monte. Olha o que é isso, irmão. De onde que eles tiraram a ideia de becerro de ouro? Eles tiraram lá do Egito, daquela uma contaminação de ídolos, de deuses que tinha lá no Egito. Por isso que Jerusalém é chamado de Egito.
porque eles se corromperam espiritualmente. Era para adorar e seguir a Deus, e ouvir só a Deus. Mas ele, na história de Israel, eles sempre adoravam outros deuses, vamos falar essa palavra, né? Então, por isso que é chamado de Egito. Agora, por que que é chamado de Sodoma? Bom, Sodoma, nós falamos assim, puxa, Sodoma, os pecados de Sodoma é terrível. Quem que não conhece os pecados de Sodoma? Né, irmãos? Todo mundo conhece, né? Mas esse aqui nos mostra outro ponto de vista de Sodoma. Sodoma, tua irmã, soberba. Olha que impressionante, irmãos. Soberba, em primeiro lugar. Fartura de pão e abundância deu sua cidade. Teve ela e suas filhas. Mas nunca ajudou o pobre e o necessitado. E se ensoberbeceram. Olha que coisa impressionante, irmãos. E fizeram abominação diante de mim. E por isso eu tirei dali quando eu vi. Quer dizer, aqui coloca em primeiro lugar o pecado deles é a soberba, irmão. Você nunca tinha visto assim, né, irmãos? A gente sempre fala dos pecados de Sodoma e Gomorra, né? Que o homossexualismo e todos os pecados grosseiros e todas aquelas coisas que nós lembramos dos anjos lá que foram tirar o Ló e tal, a degradação deles, né? Mas olha esse aspecto aqui de Sodoma, irmãos. Ó, tua irmã soberba falou. Olha só, irmãos, Israel estava nessa condição de soberba, irmãos. E quando nós vemos a história que Deus mandava os profetas, era para apontar essa soberba que eles tinham, e eles viviam na abundância para eles mesmos, se esqueciam dos necessitados, dos pobres. Eles faziam isso, abandonavam. Aí Deus mandava o profeta para chamar atenção, para exortar, para que eles se arrependam. O que que eles faziam? Matavam os profetas, viu, irmão? Tá vendo agora por que que entrou aquela cidade chamada Sodoma e Egito? Ficou um pouquinho mais claro agora? Não é impressionante, irmãos? Ficou, irmão. Muito bom isso aqui, irmão. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção aqui da capítulo 17, né? Quando descreve aqui, vamos ler junto agora, por favor, irmão. Capítulo 17, né? Versículo 13. Antes de ler aqui, né? Capítulo 17, versículo 3. Transportou meu anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Olha só, uma escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós deveríamos abordar quem que é essa besta, mas ainda não é nosso foco. Na próxima reunião, se der oportunidade, nós podemos desenvolver. Ó, achou-se, versículo 4, achou-se a mulher, como que se achou? Isso aqui é interessante, vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro, e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias de sua prostituição. Então, o que me chamou a atenção, irmãos, são as cores que menciona aqui. As cores, ó, escarlate, né? Ó, adornada com ouro, pedras preciosas, de pérolas. Ó, essas cores que menciona aqui, sabe quem nos lembra, irmão? Do sacerdote, a vestimenta do sacerdote da escarlate. E ele tinha as pedras preciosas, que no peito levava o urim. Tu me lembra aqui as 12 tribos de 12 pedras? Então, aqui ela traz uma figura em certa maneira, aquele, na vestimenta dela, não que seja igual, mas em certa maneira tem um certo parecido. Olha que interessante. Ó, mas na mão tinha um cálice transbordante das abominações e com as imundícias de sua prostituição. Versículo 5. Isso aqui é impressionante. Na sua fronte achava-se escrito o nome de um mistério. Como que era um mistério? Babilônia Grande, mais das meretrizes e as abominações da terra. Olha, irmãos, quando nós falamos do sacerdote, o sacerdote tinha também escrito na frente. Quem lembra aqui que tinha escrito na frente do sacerdote? Aqui eu coloquei a mulher com essa inscrição na frente, né? Mas o sacerdote também tinha.
E sabe qual que era a frase? Santidade a Deus. Viu? Essa que falava aqui na fronte. E nós precisamos lembrar que no Apocalipse, os chamados filhos de Deus, Deus vai escrever na sua fronte o quê, irmãos? O seu nome, o nome dele. E é lá, no Apocalipse, nós temos o remanescente, os 144 mil, que na fronte tinha o selo de Deus, lembra? Olha que impressionante isso aqui. Sim, Mas irmão. essa prostituta, irmãos, olha o selo que ele tinha na cabeça, na fronte, perdão. Babilônia Grande, mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, logicamente, rapidinho, só para lembrar Babilônia, de onde que começou a Babilônia, nós lembramos capítulo 11, né, ali de Gênesis, né? Quando o Nimrod se fez o grande caçador e os homens começaram a edificar para si uma torre, lembra? E aí o Senhor desceu, confundiu as línguas. Bom, o início de Babilônia é ali, que chama a palavra Babilônia, chama confusão. Então você vê, irmãos, Babilônia grande, não que ela é a Babilônia, ela é chamada de Babilônia. Como é chamada também de Sodoma e de Egito. Também é chamada de Babilônia grande. Por que que eu falo isso? Porque tem pessoas que entendem que a Babilônia vai ser reconstruída, né? Como aquela época foi reconstruída, ou tentaram construir uma Babilônia, agora dizem que nos últimos tempos vão construir a Babilônia. Não, irmãos, o que está falando aqui é o nome que ele adota, que é a origem das abominações, é a origem da prostituição. Por isso que chama confusão, porque o homem está voltado para fazer célebre o nome dele. Então não tem pior adoração que adorar-se a si mesmo. O homem adorando a si mesmo. Aí começa todas as abominações, viu, irmãos? Quando a pessoa começa a centralizar a si mesmo, isso chama-se adoração, o princípio da Babilônia. Esse é o princípio da Babilônia, da grande mãe da meretriz e das abominações da terra, que significa que depois disso começa toda a degradação, irmão. Quando as pessoas começam a olhar para si mesmas e buscam sua própria glória, é abominação. Todas as abominações da terra estão nisso. É o início de tudo, viu, irmãos? Olha aqui as cores, né? Podem incluir ouro azul, púrpura, escarlata e linho fino. Aqui é Êxodo 28:6, que é a constituição das vestes do sacerdote. Depois os irmãos podem até procurar. Pedras preciosas, o peitoral trazia 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, né? Êxodo 28, desse 7 a 21. Ouro, uma placa de ouro, né? Que é aquela placa onde sustinha as pedras, era uma placa de ouro, né? Trazendo santidade ao Senhor, né? Que lá na fronte também. Outros detalhes da túnica, tinha campainhas de ouro, de romãs, nas cores azul, púrpura e escarlate. Isso aqui é para vocês depois procurar, né? Que agora não vai dar tempo, mas estão os versículos ali, Êxodo 28:6, 28, 17, 21, 28, 33, 34. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo uma comparação dentro da leitura que nós fizemos no versículo 4, né? Aqui do capítulo 17, nós limos, né? Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas. E na sua Irmão, fronte, sim, irmão, irmão, só um negócio. O inimigo sempre querendo imitar, né? é verdade, irmão, Sempre fica sutileza, sempre querendo usar as coisas sagradas para confundir. é verdade, irmão. Por isso que nós podemos dizer que o mistério da iniquidade já opera, né? Que ele está fazendo isso, imitando as coisas de Deus, né? Como fala em 2 Tessalonicenses, Sim, versículo 2, capítulo 2, versículo 7, né? Com sim, efeito, o irmão. mistério da iniquidade já opera. Porque a iniquidade, irmãos, é tirar a pessoa da verdade, tirar a pessoa de Deus e colocar outra coisa no lugar de Deus. E Sim, isso é muito, muito notório, irmãos, porque quando nós entramos aqui, Jerusalém apóstata, né? Todos aqueles que se dizem ser crentes, mas vivem em rebeldia com Deus, não é só Jerusalém.
Hoje, na nova aliança, nós estamos vivendo o tempo do gentio, mas nós estamos vivendo também a apostasia, onde tem uma imitação das coisas de Deus, mas não tem realidade. Falam das coisas de Deus, mas não tem o poder. Nega-lhes, entretanto, o poder, né? Tem aparência de piedade. Já escutou essa frase, né? Então vi aqui Apocalipse 17:6, só vou ler esse versículo. Então vi a mulher embriagada. Olha aqui essa frase, irmãos. Embriagada com o sangue dos santos e com os sangues das testemunhas de Jesus. E quando a vi, esse João admirou-me com grande espanto. Olha, que ele ficou espantado com isso. Então, a mulher estava embriagada com o sangue do santo. Olha que terrível a descrição isso aqui, né? Então, você já começa a usar a imaginação. Primeiramente, uma prostituta sentada numa besta que tem 7 cabeças, 10 cornos, vestida daquilo e tinha no cálice das abominações e ainda está embriagada com sangue. Olha esse quadro, irmão. Não é horripilante isso aqui? Por que João não usa outras coisas mais simples para falar disso, mas ele usa isso para, sabe, irmão, para nos impressionar por um lado. Porque é assim como Deus vê quando nós, irmão, não somos sérios com Deus. Eu senti isso, irmão, quando estava envolvido com essa mensagem, que lidar com as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Nós precisamos estar comprometidos com Ele. E, irmãos, quando nós começamos, sabe, a colocar corpo mole, tem essa expressão em português, não? Tem sim, irmão. Tem, né? Tem corpo mole. Corpo Corpo mole tem. mole, né? Espiritualmente, irmão, corpo mole é quando nós não nos estamos importando com o Senhor e estamos nos importando conosco mesmo. Esse é o princípio da Babilônia. A adoração e exaltação de si mesmo. Olha que impressionante, irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 27 ao 32. Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele veio, ele encontrou uma Jerusalém apóstata, vivendo totalmente na apostasia. Não é que eles estavam caminhando para a apostasia, eles estavam na apostasia. E o Senhor vai usar esse espaço das Escrituras para falar com esses religiosos apóstatas e dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas se interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Olha, aqui te vai lembrar isso. Não te faz lembrar da grande meretriz? De mortos e de toda imundícia. Por fora estão sepulcro craiado, né? Que tudo adornado, tudo bonitinho, mas por dentro cheio de, né? De ossos de morte e de toda imundícia. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis, olha essa expressão, irmãos, justos aos homens. Aparência de piedade. Olha que impressionante, irmãos. Como precisa falar no seu coração. Ó, e fala assim aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Olha só, irmãos, que coisa impressionante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. E assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Essa expressão, irmão, enchei-vos à medida de vossos pais. Por isso, irmãos, quando nós abordamos a grande meretriz, nós precisamos lembrar do capítulo 18, que não vai dar tempo de abordar nessa reunião. Capítulo 18 vai mostrar o julgamento da grande meretriz. O desenvolvimento do ápice, vamos dizer, da medida da iniquidade. Porque, irmãos, o Senhor vai julgar essa grande meretriz.
Então, continuamos abordando ainda, né? Olha aí, irmãos. Isso aqui são versículos que os irmãos até podem ler, mas eu quero ler Isaías 1, versículo 11 ao 17. Eu vou fazer um resuminho aqui. E que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Olha a condição de Israel. Eles estavam praticando aquilo que Deus mandava, né? Que era o sacrifício. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos, de vosso coração, diante de meus olhos. Cessar de fazer o mal. E aí nós lembramos, irmão, que eles faziam os rituais que era mandado pela lei, mas eles não tinham realidade com aquilo, não se importavam com Deus. Tem uma outra expressão que eles comiam para encher barriga, né? E aí o Senhor demanda, onde está minha honra, né? Provérbios 26, 23, como um pote de barro coberto de prata. Você já viu um pote de barro? E você envolver com prata, você não consegue ver o que tem dentro. Tá tudo de prata. Você vai falar que coisa mais linda, mas por dentro é barro. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Olha como que é, irmão. Esse aqui é o 33, 31. O meu povo vem a você. Aqui, deixa eu abordar um pouquinho mais aqui. O meu povo vem a você, como costume fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não a põe em prática. Com a boca eles falam do amor, mas com o coração deles está ávido para o lucro injusto. Olha esse Salmo 78, 36, 37. Mas eles o enganaram com a boca, mentiram-lhe com a língua. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à aliança. Está falando do povo de Israel para Deus, viu, irmãos? Então, tem vários versículos aqui, irmãos, que a gente precisa considerar como Deus sempre, constantemente, mandava profeta para exortar a condição espiritual deles. Mas como que era o povo, irmãos? Lembra disso, como que era o povo? Aí a gente fala assim, né? Nós lemos um versículo aqui em Jeremias 56 com a Lília hoje, né? E aí o contexto ali dessa abordagem, o Senhor vai culpar esses pastores, né? Esses líderes, que nós sabemos que a grande maioria, às vezes, ele seguia aqueles líderes, vamos falar assim, né? Então, é como que o Senhor está responsabilizando, e aqui chama esses líderes de pastores. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. E seus pastores o fizeram errar. E o deixaram desviar para os montes, do monte passaram ao outeiro. E esqueceram-se de seu redil. Como se a ovelha ficou perdida por causa disso. Os, chamando a atenção dos pastores. E a gente foi considerando, irmão, bom, tá certo, a gente pode lançar a culpa, né? Nesses pastores, líderes espirituais, vamos falar assim, né? Mas, irmãos, Êxodo 32, 7, 9. Aqui, quem que era o líder? Quem que era o pastor aqui? Era Moisés, irmão. Mas olha aqui, Moisés subiu lá no monte para receber a lei, os mandamentos, e ficou 40 dias lá. O que aconteceu com o povo? Aproveitou. Então diz o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito, você corrompeu. Você vê, irmão? A gente pode lançar até a culpa nos outros, mas o problema é o coração. O que fiz? Você corrompeu. E depressa se desviou do caminho. Aí o caminho, irmão Mauri, que havia Deus. ordenado. E fez para si becerro fundido, e adorou, ele sacrificou e disse: são este, ó Israel, teus deuses, que te tiraram da terra de Egito. E diz mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, que é um povo, ó, como que é o povo? Bonzinho, inocente, é um povo de dura serviço. Olha como continua aqui, irmãos. É impressionante isso aqui. Atos 7,51. Esse aqui é Estevão, que vai falar para os religiosos de lá, né? Quando eles estavam a ponto de apedrejar, ele fazia: vocês, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre, e ele está falando em plural, para toda aquela geração que fez com os profetas que Deus mandava, e o que iam fazer com Estevão agora, né? E vós sempre resististe ao Espírito Santo. Tá vendo, irmão, que é o problema ali?
assim como fizeram vossos Pai, pais, pai. também vós o fazeis. Olha que impressionante, irmãos. Nos lembramos, irmão, quando queremos inocentar as pessoas, não precisamos lembrar de 1 de Reis, 12, 28 ao 33, né? E aqui é quando o reino se dividiu, né? Jeroboão, que era o comandante, e Roboão, que era o filho de Salomão, ficou com 2 tribos e umas 10 lá ficou com Jeroboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, olha, ele pegou o conselho daquele Jeroboão, aquele comandante, né? E se tornou rei agora, das 10 tribos. E fez 12 becerros de ouro e disse ao povo: basta de subir para Jerusalém. Vês aqui teus deuses. Olha essa expressão que ficou pela posteridade, essa frase do Jeroboão, né? Eu acho que vai ser lembrado por essa frase. Eis aqui teus deuses, e apontando para os becerros, que te tiraram do Egito. Olha que é isso, irmão. Não tinha ninguém ali para que levantasse a mão e falasse, não, gente. Claro que tinha, mas não ficou ali adorando lá, foi para Jerusalém. Teve alguns poucos que levantaram seus campamentos, suas barracas e foram para Jerusalém para adorar, irmão. Sempre Deus tem um remanescente que não entra na dos outros, né? Vamos falar assim, né? Pois um Betel e o outro em Dá, né? Lembra esses becerros que fizeram lá? E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, e cada um para adorar o becerro. Nós lemos outro dia lá na 144.000, quando menciona 12.000 de cada tribo, você lembra? Quem que nós está mencionando lá? É, Efraim Parece e Dan. Efraim e Dan, né? E Ou não? Dan, Efraim. exatamente. Por causa disso aqui, viu, irmão? Porque eles foram os que disseram, sim, coloca aqui os becerros de nossa terra. E eles praticaram isso até ser levado cativo pelos sírios. Você acredita que teve essa situação em Israel lá, irmãos, aquelas 10 tribos? De adorar aqueles becerros até que eles foram levados cativo e nunca mais retornaram? Olha que situação da degradação, da idolatria, né? Não é, não é exagerado falar para Israel, irmão, Sodoma e Egito, viu? E isso se tornou pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o becerro, irmão. E até ele constituiu esse Jeroboão sacerdote. Olha só, sacerdote para ministrar nesses becerros de ouro ali, ó. Já pensou, irmão, a situação? Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que eram os filhos de Levi. Ó, que não eram os filhos de Levi, tá? Porque Deus tinha constituído como sacerdote para servir na casa de Deus e no tabernáculo, lá no deserto, era a tribo de Levi. Mas esse aqui constituiu qualquer um para ser sacerdote. E ainda fez uma festa no 8º mês, no dia 15º mês, igual a festa que se fazia em Judá, ou seja, estabeleceu a mesma data para que o pessoal não subisse em Judá, lá em Jerusalém, para adorar. Claro, o medo dele é que o povo ficasse lá e ele também seja morto. Mas olha, imagina, irmão, a degradação. Quem é culpado aqui? Vamos lançar a culpa a ser o Jeroboão? É o povo que não teve consideração de Deus, viu, irmão? Que impressionante. No 15º dia do 8º mês, escolheu seu bel prazer, subiu a ele ao altar e fizeram em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. Aí, ô Jeroboão, terrível. Olha que coisa impressionante, né, irmãos? E aqui, irmãos, a gente precisa dar atenção agora, porque nós vamos entrar numa leitura de Ezequiel, onde Israel é tratado como uma mulher. Por isso que quando você lê Apocalipse, não sei se os irmãos lembram, quantas mulheres são mencionadas em Apocalipse? Quem lembra? Quem de vocês lembra quantas mulheres são lembradas ou mencionadas mulheres lá? É uma, né, irmão? Não é a que foge, que Três. estava sim, três. Três mulheres. Pré, Uma é a meretriz, né?
A A grande, meretriz, né? isso, a grande prostituta. A outra é Israel, capi- né? isso, capítulo 12 de Apocalipse, quando vai falar que a mulher que estava para Estava dar à luz o filho varão, lembra? para dar a luz. Isso. E a outra, quem lembra? Capítulo 18, Ok. não é? Não. É capítulo 19. Mostrar-te as bodas do Cordeiro. A boda do Cordeiro com sua noiva, irmão. Você tá vendo? Então é Verdade, é. interessante. Essa é diferente, irmão. Tá vendo? Então você tem três mulheres. Novamente, vamos falar. Agora vamos começar da noiva do Cordeiro, vestida, né, com linho finíssimo, puro, que são os atos de justiça. Né, esse capítulo 19, versículo 7, acho que é, vamos ver? 19, 7. Os irmãos quiserem ir lá para ler. Olha que rico, irmão. Alegremos-nos. Isso aí, quando já foi julgado a grande meretriz, já foi tudo, agora já vem o noivo, né? Ó, alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, agora mas não é uma noiva, é uma esposa. Olha aqui, em si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Olha que lindo, irmão. Que coisa maravilhosa. E aqui nós lembramos daquela mulher que estava lá sofrendo dores de parto, que na sua cabeça tinha 12 estrelas e debaixo dos seus pés tinha a lua. Lembra disso? Falando de Sim. Israel. E depois você vê aquela mulher que fuge para o deserto, fora do alcance da serpente, né? Então, tudo isso está descrito para vocês pensarem, ou para nós considerarmos, né? Como que Deus trata aqueles que, em certa maneira, são de Deus e aqueles que não são de Deus. Então, aqueles que eram de Deus, que era o povo de Israel, era chamado de mulher também. E aquela esposa ataviada, que são santos glorificados, que vão participar da ressurreição, são chamados da esposa do Cordeiro. Olha que rico, irmãos. Amém, amém, irmão. Mas aqui, irmãos, nós temos essa grande meretriz. E aqui, irmãos, Ezequiel 16 é tremendo. E nós precisamos dar atenção a essa leitura. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faça conhecer a Jerusalém suas abominações. Olha que coisa. Aqui só podemos mudar a palavrinha, né? Faz conhecer a meretriz as suas abominações. É lógico, não está escrito, viu? Estou só fazendo ironia aqui. Mas por que estou trazendo assim para vocês pensarem? Olha a leitura como começa, né? O profeta agora ele vai fazer conhecer a Israel suas abominações e disse: Assim disse o Senhor, Deus de Jerusalém: A tua origem, teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai irá morrer e tua mãe é teia. Quando a teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fosse lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Olha como que é. Eu vou pular o 3 e vou direto no 7 aqui. E te fez multiplicar com teu renovo do campo, te fez multiplicar como o renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste, chegaste a ser grande em formosura. Formaram-se teus seios. Olha que está tratando como mulher, tá vendo? Está falando de Israel, mas traz sua figura de mulher, tá vendo? Cresceram teus seios e te cresceram teus cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que teu tempo era tempo de amores. Quer dizer, nessa adolescência, vamos falar de Israel, aquele começo de Israel, estava enamorada de Deus, vamos falar assim, está usando figura de linguagem. Apaixonada, né? A Lília corrigiu aqui. Estendiste sobre ti as abas do manto e cobria a tua nudez, deite juramento e entrei na aliança contigo. Aqui mostra a aliança que Deus fez com Israel, né? Lá no monte, né? E fez aquela aliança com ele. Que coisa! E com Abraão também fez aquela aliança. Então,
Aí você vê como que da parte de Deus trouxe para si alguém que não merecia. Olha quem que eram os pais, olha quem era a mãe dele. Mas Deus limpou e trouxe para ele, chamou, vamos falar assim, né? E estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento entre ti e aliança contigo, disse o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Puxa vida, você vê, irmão, essa aliança que Deus fez, lembra que Deus fez? Se você, falou para o povo, se vocês, através de Moisés, se vocês andarem em meus caminhos e obedecerem meus pactos e forem fiéis a minhas palavras, de veras te abençoarei e serás bendita entre as nações. Mas se não andares nos meus mandamentos e rejeitares as minhas palavras, oh, irmãos, castigar-te-ei, disse o Senhor. E o que foi a história de Israel? Lembra, irmãos? Constantemente fazendo mal. Aí Deus levantou um profeta e mandava eles levar cativos e vinham aflições. Aí eles se arrependiam, voltavam para Deus, logo mais acontecia de novo. Aí matava os profetas e uma história sobre outra, irmão. Poucos momentos da história de Israel que eles estavam, vamos falar assim, na harmonia com Deus. Pouco tempo. Logo, logo o coração deles se desviava. Olha como continua, irmãos. Ó, versículo 16, 9 aqui. Então, te lavei com água e te enjuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Olha aqui, essa expressão é muito rica, não é? Ó, irmãos, que coisa, né? O que o Senhor fez na plenitude do tempo com a pessoa de Cristo em nos lavar com água pura por meio do Espírito. Oh, e por meio de seu sangue fomos justificados e fomos ungidos com o Espírito Santo. Olha aqui que aconteceu na plenitude do tempo, irmãos, com o Filho de Deus. Deus fala tudo em figura para Israel, né? Mas na plenitude do tempo aconteceu de verdade, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Aqui, capítulo 16, versículo 10 ao 13. Nós estamos fazendo sequência desse aqui ou desse 6. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites te pus braceletes nas mãos, colar, a roda de teu pescoço, coloquei-te em um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Então, está descrevendo, como disse, aquele comprometimento que Deus está fazendo com Israel. Assim foste ornada de ouro e de prata, e teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel, de azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Olha, tudo isso aconteceu com Israel, falando a figura, né? De um esposo com a esposa, como que tratava esse esposo a essa esposa, né? Mostrando o comprometimento de parte de Deus com Israel. Mas ó, olha que vai continuar aqui. Versículo, deixa eu aqui, que eu acho que voltou para trás, vamos ver. Ah, sim, aqui ó, nós já falamos sobre a besta dela, né? Eu trouxe aqui esse. Você sabe, irmãos, aqui eu estava fazendo uma comparação de toda vez que Israel ia atrás de outros deuses, né? Então, Judá teve vários reis, lembra disso? Roboão, 1 de Reis 14, 25 ou 26, buscou uma aliança com o Egito, mas isso não evitou a invasão de Sisaque, que era outro rei e invadiu Judá. Então, toda vez que eles abandonavam o Senhor, sabe o que eles faziam? Aliança contra os povos. Por isso que você vê essa grande meretriz sentada onde? Sentada na besta que tem 7 cabeças. Quando descreve no versículo 1, vamos lá, irmão, capítulo 17, não perda essa linha aqui. Capítulo 17, versículo 1, ele vai falar assim dela, né? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz. Que só no capítulo 18 nós vamos ver plenamente.
que se haja sentada, lá falava uma besta com 7 cabeças, mas aqui fala o quê, irmão? O que fala aqui, irmão? Sobre muitas águas, né? Aí, ó, muitas águas. Isso, irmãos, quando você vai em capítulo 7 que não vamos entrar agora, porque não vai dar tempo, vai ser na próxima reunião, capítulo 7 de Daniel, capítulo 8 de Daniel, capítulo 2 de Daniel também, vai falar sobre essas muitas águas, e que sai das águas uma besta com 4 cabeças. Então, perdão, são 4 bestas que saem das águas, né? Que vai representar os governos do mundo. Aqui também essa besta, que é o anticristo, que tem 7 cabeças, mostra esse mesmo princípio. São nações, ou são impérios, aonde essa mulher está sentada. Então, quer dizer, na experiência de Israel, trazendo para o claro agora, o que fazia eles quando abandonavam a Deus? Ó, iam procurar aliança com outras nações. Por isso que era abominação, o cálice dele que tinha, era cheio das abominações da terra. Porque quando eles se uniam a esses povos que estavam servindo outros deuses e ídolos, eles também faziam junto, irmãos. Você acredita que eles se vendiam pelo melhor postor, vamos falar assim, né? Então, você aqui, eu fiz uma lista, irmão, você vai com todos os versículos aqui, o que aconteceu nesse contexto de cada vez que eles se uniam a outros deuses. Se tinha uma coisa que irritava Deus, era isso, irmão. A prostituição de Israel era se misturar com outros povos e adorar seus deuses. E ainda se misturavam com as mulheres lá. Ou seja, o que Deus não queria, que Deus tinha estabelecido que não podiam fazer, eles faziam. Por causa disso. Porque abandonavam o Senhor. Então, aqui, você no capítulo 13, vamos lá rapidinho de Apocalipse, que não vamos entrar ainda, a gente não está só falando por cima, né? Aqui você tem versículo 1 do capítulo 13, vi emerger do mar. Tá vendo aqui a frase agora? Lá é muitas águas, aqui é mar. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, a mesma. Tá vendo que surge do mar, que são as nações, alianças com outras nações? Israel fazia isso, irmão. E agora ela está montada sobre essa aliança novamente. Por isso que nós precisamos contextualizar. No final da última semana de Daniel, Israel vai estar nessa aliança plena com o anticristo. Viu, irmãos? Por isso que ela está sentada. Ó, esse é muito interessante, sentada no versículo 18 do capítulo 17, fala uma frase, né? Ele vai falar assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre o rei da terra. Nessa aliança, ela está dominante. Mas vocês vão olhar no capítulo 18 o que vai acontecer com essa aliança que ela fez com aquela besta lá. Porque a besta está Caiu, caiu. fazendo. Pode falar, irmão. Não, estou falando que o 18 dá um fechamento, né? Ah, Caiu, irmão, caiu a tá. grande Babilônia. Só que não vai dar para entrar, porque é pouco tempo, né? A gente está querendo ir tranquilo, com calma, porque eu acho que vai ser umas 3 a 4 reuniões sobre isso, porque não tem como a Sim. gente ser movido uma vez. Mas é Mas muito. tem um versículo aí, irmão, que fala Sim, só para dar uma fechada, sim. pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua Isso. prostituição. Com Versículo ela 3 do prostituir 18. os reis da terra, Isso. né? Ela dá um gancho, né? Isso, irmão, muito bem. Obrigado pelo aporte ali, ó. Pois todas as nações têm vivido, esse é o capítulo 18, versículo 3 que o irmão Amaury trouxe. Pois todas as nações têm vivido do vinho do furor de sua prostituição. Tá vendo? Todas as nações. E com ela se prostituíram os reis da terra. E também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Então, dentro desse contexto, você vê, irmãos, agora você consegue como uma pitadinha só para entender o que vai acontecer naquela última semana de Daniel, onde o selo de Apocalipse, as trombetas e as taças vão ser abertas plenamente. Qual que é a situação de Israel? Como uma prostituta, uma grande meretriz, associada e unida ao anticristo. Vamos continuar aqui só para avançar. Aqui, os irmãos depois leem, tá? Aqui são os reis de Israel. Eu fiz
Vamos fazer trouxe os versículos onde eles se misturavam com outras nações. Aqui vai ficar disponível, os irmãos, a apostila, para vocês irem lá e lerem, tá bom, irmãos? Vamos prosseguindo aqui para poder terminar. Aqui, irmãos, isso aqui, nós vamos terminar a reunião com isso, eu vou precisar só passar um pouquinho do tempo. Como você tornou prostituta? Isso aqui, irmãos, a prostituição espiritual de Israel é muito evidente, irmãos. São pequenas coisas. Vamos falar assim, né? Começos de Deus. Quando começa Israel, começa com humildade. Nós vemos ali o começo de Israel, é nesse aqui, o 16, como que Deus trata ela, né? Ela cobre a nudez. Isso fala da humildade, né? Ela começou humildemente, Israel. Era escravo no Egito, né, irmão? Ela não tinha identidade, ela clamava a um Deus que aparentemente não tinha cuidado deles, estava em escravidão mais de 400 anos lá no Egito. Então eles clamavam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que lembrassem deles, que era o povo, tal, 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 humildemente, não é? Mas, irmãos, como que é a vida, né? Você sabe que trazendo isso para a nova aliança, irmãos, nós precisamos, o senhor precisa falar conosco. Humildade, irmãos, eu quero trazer um sinônimo de humildade dentro do que eu ouvi, tá? Isso que eu estou vendo. O que é humildade, né? Nós temos definições bíblicas bem claras, né? Nas escrituras da humildade. E nós podemos lembrar que o Senhor falou, né? Aprender de mim que sou humilde e manso de coração e acharei descanso para vossas almas. Então, a humildade, sinônimo de humildade, a gente fala assim que é não pensar em si mesmo. Jesus pensava só em Deus, né? Mas tem muita verdade com isso, irmãos. Porque, olha, irmãos, olha essa frase aqui, o amor a nós mesmos, ao ponto de nos esquecermos de Deus, ou, tá? Amar a Deus ao ponto de esquecermos de nós mesmos. Vou ler de novo. O amor a nós mesmos ao ponto de esquecermos de Deus, ou amar a Deus ao ponto de esquecermos de nós mesmos. Irmãos, vamos falar assim, que o contrário à humildade, você lembra que falou para Sodoma, né? O pecado de Sodoma? A soberba, né, irmãos? Soberba. Então, o que é a soberba? É amar a nós mesmos ao ponto de você esquecer de Deus. Mas, irmão, a humildade é amar a Deus ao ponto de esquecer-se de você mesmo. Olha que rico isso aqui, irmãos. Amém. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E Irmão, amarás a Ele de todo. me fez lembrar essa colocação sua, Sim, andar no espírito e andar na carne, né? sim, irmão, muito bom. A carne ama a si mesmo. Sim, É o irmão, narcisismo, o egocentrismo puro. verdade, E irmão. no espírito você serve a Deus. Que coisa, né? Muito bom, irmão, muito bom isso aí. Verdade. Ó, o amor que nos afasta ou nos aproxima. Então fica claro agora. Que amor que te afasta de Deus? Amor de você Amor mesmo. à carne. Amor à carne. Isso aí, irmão. E quem que te aproxima? Que amor que te aproxima de Deus? Amor de Deus, Amor amar a ágape. Deus. Amar a Deus, viu, irmão? Fazendo nossa escolha. Hebreus 3:12. Viver. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Então, irmãos, do Deus vivo. O que realmente nos afasta de Deus é a incredulidade. Mas a Babilônia, que era, vamos dizer assim, o início de todo, lembra que nós lemos lá capítulo 11, fizemos menção, não lemos, mas fizemos menção de Nimrod, né? Que representava, vamos falar assim, aquele homem forte, né? Forte caçador diante de Deus e tudo mais. Mas mostra um princípio do homem saltando o homem. Aquela torre de Babel, que queriam fazer célebre o nome do homem, e a soberba, irmão, e a incredulidade.
Então, isso realmente é que afasta a Deus, ou nos afasta de Deus. Viu, irmãos? Ó, continua aqui. Hebreus 3, 15, 19. Enquanto dizer hoje, hoje, nós com os irmãos lá na reunião ontem falamos hoje. Enquanto se dizer hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Agora não fica claro, irmãos, a história de Israel, deles abandonarem ao Senhor e não se arrependerem, ao ponto de chegarem na a plenitude da iniquidade. E o julgamento vem. Naquela geração que mataram o Senhor, quando o Senhor entrou em Jerusalém, montado na jumenta, ele chorou, vendo Israel, chorou. Porque quantas vezes, o Senhor declara, quantas vezes não quis eu juntar-nos? Mas antes disso, ele fazia Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas a todos que são enviados. Quantas vezes não quis eu juntar-vos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas e não quiseste. Essa é a expressão, irmãos. Isso, irmãos, a incredulidade que nos afasta de Deus. Olha aqui, enquanto se diz hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se revelaram? Pergunta. Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra aqueles que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar pela sua incredulidade. Você vê, irmão, que sério que é incredulidade, irmãos? Fé nos aproxima de Deus. Incredulidade nos afasta de Deus. Ouvir a palavra com atenção nos aproxima. Desprezar a palavra de Deus nos afasta dele. Viu, irmãos? Hebreus 4, 1 ao 2. Olha aqui. Temamos, portanto, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como foi com aqueles lá. Mas a palavra que aqueles ouviram, irmãos, não lhes aproveitou. Porque não foi acompanhado, por quê, irmãos? Pela fé! Olha que coisa, a palavra é fidelidade. Olha que impressionante, irmãos. Deus é fiel. E fé é nos unirmos àquilo que Deus fala. Unir-nos a Deus. Lá era com a palavra que Deus está falando, mas aqui é unir-nos ao Filho, irmãos. Fé é crer no Filho. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos prosseguir aqui, ó. Quer ver? Já está terminado, irmão. Ó, o perigo de apostatar da fé. Olha essa frase aqui. Afastar-se de Deus começa com pequenas concessões. Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas chamar-nos divinos. Irmão, se tem uma coisa que o Espírito tem se encarregado em cada um de nós, é fixar em nosso coração as verdades. Irmãos, eu falo em plural as verdades, mas na verdade é singular. A verdade é uma pessoa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai se não é por mim. Mas quando fala as verdades, irmãos, está mostrando aquilo que diz respeito à pessoa de Cristo e obra dele. Tudo que ele fez, tudo que Deus fez em Cristo, irmãos, para nos aproximar de Deus. Para que por meio dele, irmãos, agora nele nós sejamos justos, justificados. E podamos participar da sua vida e natureza. E que quando ele se manifestar, seremos manifestados com ele em glória. Amém. Hebreus 3:13. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ó, pequenas concessões que nós fazemos com a nossa carne, irmão, nos afasta de Deus. E eu estava lembrando aqui esse versículo, deixa eu ver se... Aqui, ó. 2 Timóteo 3:5. Irmãos, 2 Timóteo 3:5 é muito categórico.
Eu coloquei os versículos anteriores, 2 Timóteo 3. Aqui quer ver? É 3 também. Mas eu pulei aqui o versículo 10. Aqui, quando você lê, visto como que pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à piedade, deixa eu ver aqui, eu acho que estou lendo errado, vamos ver. Aqui, 2 Timóteo 3, 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a seus pais, ingratos, irreverentes, desafesados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. E aqui, irmãos, a gente fala assim, puxa, faz um suspiro, né? Puxa, ainda bem que eu não estou nessa lista. Fala assim, né? Mas nessa outra nós estamos, viu, irmão? Eu me incluo, tá? Eu não vou falar dos irmãos, mas eu vou falar de mim. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, todas as vezes que nós usufruímos dos recursos da carne, porque a imitação das coisas de Deus é muito terrível, irmão. Imitar coisas. E nosso coração, às vezes, é tão corrupto, irmãos, que nós temos uma falsa aparência de piedade. Não temos realidade, falamos de muitas coisas sem realidade. E isso, irmãos, é individual. Cada irmão precisa considerar diante do Senhor. E a gente fala Verdade. assim, forma de piedade é aquele hipócrita, né? Que os irmãos lembram, aqueles no teatro que faz aquelas artes cênicas, Artista. né? As artes cênicas que fazia num show é um teatro. O hipócrita significa isso. Você está fazendo aparentemente um cenário que não é tua realidade. Você está só representando aquilo. Isso É um significa artista. hipocrisia. Oi? É um artista. Artista, isso aí, irmão. Falando cruelmente, assim, um artista. E hoje os artistas são aclamados no público, na televisão, né? Mas diante de Deus, irmãos, os artistas espirituais estão próximos para o julgamento, como é a grande meretriz. Viu, irmãos? Nós não podemos ter concessão com a carne. Ou somos do Senhor fielmente para Ele, ou somos da carne. O Senhor falou isso para a Ou, igreja na Laodiceia. ou Melhor te somos fora ser. artista. Exatamente, irmão. Como que falou? Quem lembra Artista. desse capítulo? É bom ler, né, irmão? Apocalipse capítulo 3. Olha só. Igreja na Laodiceia, né? O anjo, a igreja na Laodiceia escreve: Estas coisas disse o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. O que que diz? Conhece as tuas obras. Se tem uma coisa que o Senhor conhece, é a nossa falsa espiritualidade. Talvez nem nós não sabemos, mas o Senhor sabe, viu, irmãos? Ó, impressionante, irmãos, isso aqui. O Senhor quer, ele não quer venda, como foi no caso, antes de ler aqui, vou lembrar. Capítulo 3 de 2 de Coríntios, quando Moisés colocava véu para que o povo não veja a glória de Deus que se desvanecia do rosto dele. Lembra disso? Sim. Irmãos, é coisa impressionante. A glória de Deus, quando Moisés estava perto, e aquele rosto ficava que uma lâmpada, né? No meio da escuridão, aquilo lá é impressionante. Mas o que que acontecia com aquela glória? Ela desvanecia. Então ele colocava um véu para que o povo não veja o que estava acontecendo na realidade. Vamos falar assim. Aquele véu é como artes cênicas, vamos falar assim, né? Para que os povo de Israel não percebesse que aquela glória se ia embora. Se tem uma coisa terrível, irmão, é ter aparência de piedade. Porque você tem que simular tudo aquela espiritualidade, sendo que não é aquilo. Não sei se os irmãos conseguem acompanhar, mas em nossas vidas, tem parte de nossa vida que não quer chegar ao público, né? Vamos falar assim, não quer que os demais saibam, né? Porque, irmãos, a aparência de espiritualidade é quando nós estamos vivendo algo que não é real. E o Senhor quer limpar isso de nosso coração.
tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Olha, irmãos, como Deus é bom, porque Ele vem falar conosco. Ele não quer que nós cheguemos a um julgamento como aquela grande meretriz, que é o povo de Israel, mas o Senhor está falando conosco agora. Vai ser lá a grande meretriz que vai passar por julgamento, mas o Senhor quer falar conosco agora. O Senhor quer limpar no seu coração de toda a hipocrisia. E eu lembrei agora o versículo, não vamos ler ainda de Apocalipse, vamos lá, antes de Apocalipse, vamos lá. Olha que impressionante, irmãos. Capítulo 1 de 1 Timóteo. 1 Timóteo, já estou terminando, irmão, aguenta aí, firme. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos rapidinho. Versículo 5. Ora, o intuito da presente amonestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Olha que coisa impressionante. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em puro fa, em puro blá, 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 como o espanhol fala, né? Em pura conversa fiada, falando bem caipira. Aqui fala em loquacidade frívola. Loquacidade frívola é falar aquilo que você não vive. Falar um monte de coisa que nós não vivemos. Viu, irmãos? Então, o Senhor quer, através dessas palavras, que nós possamos nos arrepender e voltar para Ele. Podamos confessar e falar com o Senhor para que nós vivamos a realidade que nós fomos convidados através de Jesus Cristo. Que é um viver que lhe agrada. Ó, Apocalipse agora, vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, terminamos agora. Ó, vai falar assim, conheço as tuas obras, versículo 15, que não és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente, ele fala. Assim porque és morno. Olha aqui essa palavra, irmão, morno. Fazer concessão com a carne, que nós, assim, fazemos uma peneira, né? Nossa vida, dizemos assim, sabe como que nós falamos, irmão? Sabe o que é fazer concessão com a carne? É dizer assim, ó, estas coisas na minha vida precisam ser melhoradas. Eu não aceito isso aqui. Porque moralmente está errado, não gosto disso. Agora, esse aqui é 10, é bom demais, irmão. Isso é fazer concessão com a carne. Deus não quer nada de você, irmão. Nem de mim. Paulo enxergou isso. Tudo que era valorável e elogiado entre os homens, ele considerou como estiércol, como lixo para ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da carne, mas a justiça que procede da fé, justiça que faz com que participemos da ressurreição. Paulo fala essas palavras, irmão. Fé sem hipocrisia. Capítulo 2 de 1 de João, versículo 28. Vai falar assim. Irmãos, o pequenininho, fala uma frase assim, né? 1 de João, filhinhos, versículo 28. Vai falar assim, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, irmãos, tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Deus seja louvado, irmãos. Ó, voltando aqui, ó, termino aqui a leitura. Pois disse-se, estou rico e afastado, abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha como que é a situação de engano, irmão. De uma situação apóstata. Acho que está tudo bem, não precisa mais de nada. Olha que impressionante, irmão. E disse assim o Senhor, estou rico e afastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és um infeliz. Não sabe, irmão. Nós estávamos falando outro dia, né, que muitos vão querer dizer naquele dia, né, Senhor, teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, né? Mas quantos realmente eles têm consciência disso? Aqui, irmãos, essa situação da igreja na Laodiceia mostra claramente que ele não tem consciência. Nem sabes. Ele está achando que está rico e afastado, que não precisa de coisa alguma. Olha o conceito mais alto que ele deve ter.
Ninguém tem entre vós um conceito além do que deve ter. Qual é o conceito que nós devemos ter? Que somos imprestáveis, que não servimos para nada. Esse é o conceito que Paulo tinha de si mesmo. O pior dos pecadores. Ó, fala assim, e nem sabes que tu és um infeliz? Sim. Miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires teus olhos, a fim de que vejas. Irmãos, não dá mais tempo, mas eu tinha muita coisa para falar. Eu acho que vamos parar por aqui. Eu só queria deixar para os irmãos esse versículo aqui, que é 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que os irmãos possam considerar essa palavra final, né? Que diz assim o versículo 9 final, né? Pois naquele a quem estas coisas que menciona no capítulo 1, do versículo 3 até o 8, disse, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecendo-se da purificação dos pecados de outrora. Mas no versículo 8 fala, porque estas coisas existindo em vós. E agora fica mais gostoso, né? Que coisas são, irmão? Que coisas tem que existir em nós? E aumentando ainda, façam com que não sejamos nem inativos, nem infrutuosos nas obras para Deus. Oh, coisa boa! Não, irmão, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja Amém. louvado, irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, como foi o rogo de Paulo ali em Efésios 1:17, né? Para que os olhos de vosso coração sejam iluminados, né? Que fala Efésios, capítulo 1, versículo 17 ou 18. Iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança de vosso chamamento e qual é a riqueza da glória da herança nos santos. Que Deus seja louvado, irmãos. E os irmãos vão prosseguir e compartilhar, então. Amém. Amém.